Você sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim sua barriga só aumenta? Você continua comendo praticamente a mesma coisa de sempre, tenta fazer atividade física, mas aquela gordurinha na região abdominal insiste em aparecer? E o pior, parece que ela simplesmente não vai embora? Então, se você tem mais de 40 anos e está passando por isso, saiba que você não está sozinha. E a verdade é que isso pode não ter relação apenas com alimentação e falta de exercício. E nesse vídeo eu vou te explicar por que a barriga da menopausa aparece, quais são os verdadeiros motivos por trás desse acúmulo de gordura abdominal, quais os riscos ela traz para a saúde e principalmente o que você pode fazer para reduzir esse problema de forma inteligente. E no final eu vou contar quais hábitos e suplementos podem ser grandes aliados nesse processo. Então, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga o seu corpo nessa fase da sua vida. Muitas mulheres acreditam que estão simplesmente engordando porque estão envelhecendo. E outras se culpam achando que perderam a disciplina. Mas existe um problema silencioso acontecendo no seu corpo. O seu corpo ele está mudando por dentro. Os hormônios eles começam a diminuir, o metabolismo desacelera, a massa muscular reduz e sem perceber você passa a armazenar gordura justamente onde ela oferece mais riscos, na região abdominal. E essa gordura não é apenas uma questão de estética, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, alguns tipos de câncer e vários outros problemas que comprometem a sua qualidade de vida. Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana de Jesus, eu sou enfermeira naturopata e eu ajudo mulheres acima de 40 anos a recuperarem o protagonismo sobre seu próprio corpo durante o climatério e a menopausa por meio de hábitos saudáveis, conhecimento e autocuidado. O meu objetivo é que você deixe de apenas sobreviver a essa fase e volte a se reconhecer no espelho com mais saúde, energia e autoestima. E antes de começarmos, aproveita para você se inscrever no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Também envia para aquela sua amiga que vive reclamando da barriga ou para qualquer mulher que esteja passando pelo climatério ou pela menopausa. Porque quanto mais mulheres entenderem o que realmente acontece com o corpo nessa fase, melhor será a qualidade de vida delas. E agora, vamos para o assunto do nosso vídeo de hoje. Então, entre os 40 e os 50 anos, muitas mulheres começam a perceber uma mudança importante no formato do próprio corpo. E para ser bem sincera, às vezes, muito antes dessa idade, pois na verdade, os nossos hormônios eles começam a cair ali por volta dos 30 anos, mas de uma forma mais sutil e a gente quase não percebe essa queda. Mas depois dos 40, muitas mulheres, para muitas mulheres, tudo se intensifica. E aquela silhueta que antes era mais um formato de pera, com gordura concentrada ali no quadril, começa a mudar para um formato ali mais parecido com uma maçã, mais arredondado. Ou seja, a gordura passa a se concentrar principalmente ali na região da barriga. E essa mudança acontece porque os hormônios femininos, especialmente o estrogênio e a progesterona, começam a diminuir. Esses hormônios eles participam do controle do metabolismo, da distribuição da gordura corporal, da manutenção da massa muscular e até da forma como o nosso cérebro controla a fome e a saciedade. E quando eles diminuem, o corpo inteiro muda. Você passa a gastar menos calorias, perde músculo, acumula mais gordura.
e ainda sente mais vontade de consumir alimentos ricos em açúcar. Ou seja, seu organismo começa a trabalhar contra você. Mas a barriga da menopausa quase nunca aparece sozinha. Ela costuma vir acompanhada de vários outros sinais importantes. Entre eles está a insônia ou sono de má qualidade, os suores noturnos, os fogachos, a secura vaginal, infecções urinárias também acontecem, alterações de humor, ansiedade, queda de cabelo, cansaço constante e aquele desejo aumentado por doces. Se você apresentar vários desses sintomas ao mesmo tempo, vale a pena você prestar bastante atenção aqui. Agora você precisa entender por que tudo isso está acontecendo. E vamos lá falar sobre a primeira causa, a queda dos hormônios. A diminuição do estrogênio altera completamente a forma como o corpo armazena gordura. Antes ela ficava ali mais concentrada nos quadris e nas coxas. Agora ela migra tudo para a barriga. E essa gordura abdominal é chamada de gordura visceral. Ela envolve os órgãos internos e produz substâncias inflamatórias que aumentam o risco de diversas doenças. O segundo é a perda de massa muscular. Com o envelhecimento e a redução hormonal, nós perdemos músculo naturalmente. E músculo é o tecido que mais consome energia. Então, quanto menos músculo temos, menos calorias queimamos. Então, mesmo comendo igual, podemos começar a ganhar peso. O terceiro é o aumento da vontade de doces. Muitas mulheres percebem que passam a desejar mais açúcar. Isso também acontece por alterações hormonais. E quando juntamos maior vontade de comer com um metabolismo mais lento, o ganho de peso acaba sendo favorecido. O quarto é um que 99% das mulheres reclama, e eu também já passei por isso, que é a fadiga e a falta de disposição. Então, você dorme mal, tem fogacho, acorda várias vezes durante a noite. Resultado, no dia seguinte está igualzinho a um zumbi do The Walking Dead, com falta de energia para caminhar, para treinar ou simplesmente para manter uma rotina mais ativa. Sem atividade física, perdemos ainda mais músculos e acumulamos mais gordura. Percebe como tudo vai formando um ciclo vicioso? O quinto é a genética. A genética também influencia. Se a sua mãe ou outras mulheres da sua família acumularam gordura abdominal durante a menopausa, você pode ter maior predisposição. Mas predisposição não significa destino. Quanto mais cedo você começar a se cuidar da alimentação, dos hábitos, maiores serão as chances de prevenir esse acúmulo. Sexto, microbiota intestinal. Outro fator muito importante é a saúde intestinal. Quando a alimentação é rica em alimentos ultraprocessados, açúcar, farinha branca, ocorre um desequilíbrio chamado disbiose. E esse desequilíbrio pode causar distensão abdominal, gases, prisão de ventre ou diarreia, má digestão e até favorecer um processo inflamatório. Por isso, consumir fibras, frutas, verduras, legumes e alimentos naturais faz tanta diferença. O sétimo é a resistência à insulina. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes. Quando nós começamos a acumular gordura abdominal, principalmente gordura visceral, aumenta também a resistência à insulina. Ou seja, a insulina, ela continua sendo produzida, mas as células deixam de responder adequadamente. E como consequência, o organismo produz cada vez mais insulina. E os níveis elevados de insulina favorecem ainda mais o armazenamento do que? De gordura. E é um verdadeiro efeito dominó. Agora eu quero mostrar uma forma muito simples de descobrir se você está com essa gordura visceral, se ela merece mais atenção. É um teste que você pode fazer em casa e em menos de 1 minuto.
Então você vai pegar uma fita métrica, você vai medir ali a sua cintura exatamente na altura do umbigo. Para mulheres, a circunferência ideal deve ser inferior a 88 centímetros. Para homem, inferior a 102 centímetros. Se a sua medida está acima disso, existe uma grande chance de haver excesso de gordura visceral. E essa é uma informação importante porque ela indica um aumento de risco de pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares, apneia do sono, esteatose hepática, AVC e alguns tipos de câncer, como o câncer de endométrio. Ou seja, a sua barriga merece atenção, não apenas pela estética, mas principalmente pela sua saúde. E se você fez essa medida e percebeu que a sua cintura está acima de 88 centímetros, ou se você está convivendo com mais sintomas de climatério e menopausa e não sabe por onde começar, eu tenho duas boas notícias para você. A primeira, na verdade, é um convite. Então, eu realizo o mapeamento integrativo da Mulher 40+. É uma sessão individual online com aproximadamente ali 1 hora de duração. Nesse encontro, eu avalio junto com você a sua alimentação, seu sono, seus níveis de energia, estresse, a rotina, vários fatores que podem estar influenciando o seu corpo e a sua saúde em qualquer aspecto. Depois dessa análise, você recebe um plano inicial totalmente personalizado para você saber exatamente quais são os primeiros passos que você deve fazer no momento. Porque cada mulher é única e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E a segunda boa notícia é que você pode agir hoje e eu vou te dar algumas orientações que vão te ajudar a se organizar melhor. O primeiro passo é cuidar da sua alimentação. Então, prefira alimentos naturais, inclua frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, azeite de oliva e grãos integrais. Reduz aí o consumo de açúcar, farinha branca e alimentos ultraprocessados. Evite refrigerantes, excesso de café, doces, bolo, pizza e alimentos muito calóricos nessa fase. O segundo passo é movimentar o corpo. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos semanais de atividade física. E durante o climatério e a menopausa, muitas mulheres podem se beneficiar com um pouco mais, sempre respeitando suas condições clínicas. Então, inclua caminhada, bicicleta, dança, natação ou qualquer outra atividade que você goste. Mas não esqueça do treinamento de força. A musculação é uma das melhores estratégias para preservar massa muscular e acelerar o metabolismo. Outro cuidado importante é melhorar a sua higiene do sono. Dormir bem ajuda no controle hormonal, reduz a fome, melhora a disposição para praticar os exercícios também. E também vale controlar o tamanho das porções e comer com atenção, evitando exageros. E se você chegou até aqui, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está fracassando, o seu corpo está passando por uma transformação natural. Isso não significa que você precisa aceitar ganhar peso, perder autoestima ou viver cansada. Conhecimento é poder. Quando entendemos o que está acontecendo, nós conseguimos tomar decisões melhores e recuperar a nossa saúde com mais tranquilidade. Seu corpo continua sendo seu, ele só precisa de uma estratégia diferente da que funcionava quando você tinha 30 anos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, escreve aqui nos comentários: eu vou cuidar de mim. Quero saber quantas mulheres decidiram assumir o protagonismo da própria saúde. E também compartilhe esse vídeo com outras mulheres que também precisam entender o porquê da barriga, porque essa barriga da menopausa aparece, né? E se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdos para ajudar você a passar pelo climatério e pela menopausa
com muito mais qualidade de vida. Um abraço, cuide-se e te vejo no próximo vídeo. Até mais!